você fazer a licença prévia, licença de instalação, licença de operação, sem considerar os outros empreendimentos que estão ao redor, isso já há muitos anos é visto como uma coisa ruim para o meio ambiente, né? Porque justamente você não calcula o tal do impacto sinérgico, né? Isso acontece em muitos exemplos. Lá no Rio de Janeiro ainda, eu sou paulista, mas moro no Rio, mas tem lá a Baía de Sepetiba, né? Era um lugar bonito, aprazível de turismo e tal. De repente instalou um porto, depois instalou uma indústria, depois instalou outra indústria, depois outra indústria. Hoje tem 6 portos, um complexo industrial gigante e uma baía degradada, né? Então, já há muito tempo se demanda que o ordenamento jurídico brasileiro incorpore instrumentos e mecanismos de planejamento, instrumentos e mecanismos de avaliação integrada, de avaliação estratégica, de avaliação integrada, os dois, né? E o tal do zoneamento ecológico-econômico. Então, eu acho que, nesse sentido, o projeto, muito embora não mencione a avaliação ambiental integrada, mas ele dá um passo adiante no que diz respeito ali a um tratamento mais global do problema ambiental e não ficar pingando ali licença por licença. Outro problema do pinga-pinga é que você estabelece a mesma condicionante 10 vezes. Então, um porto tem que ir lá fazer monitoramento, um empreendimento. O outro tem que fazer o mesmo monitoramento, o outro tem que fazer o mesmo monitoramento. Então, você tem 5 empresas fazendo o mesmo monitoramento, sendo que podia ser feito um monitoramento só, né, para aquela coisa, até por economia de dinheiro e economia do próprio meio ambiente, porque ficar monitorando toda hora também é ruim. Então, é um passo positivo. Agora, o que eu vejo de problema nisso? Que nós temos no Brasil uma tradição tecnocrática. Então, esses planejamentos, eles são feitos, né, às vezes até muito bem feitos, ou mais ou menos bem feitos, seja por empresas, seja pelo próprio setor público, mas eles ficam engavetados, né? Então, gasta-se uma fortuna, né, para fazer um planejamento bonito, faz uma capa linda, maravilhosa, com gráficos, tudo colorido e tal, mas para que aquilo lá serve, né? A população afetada teve acesso a esse estudo, né? As pessoas em geral, a comunidade em geral teve acesso a esse estudo? Foi feito numa linguagem que pudesse ser acessível e simplificada ou não, né? Então, o meu ponto de nada adianta, muito embora seja um avanço nós termos instrumentos de planejamento, instrumentos de avaliação integrada e conjunta, muito embora seja um avanço ter essa previsão, não vai adiantar nada se nós continuarmos mantendo essa postura tecnocrática, né, dos órgãos ambientais e das empresas de consultoria, né, no sentido de produzir belas peças que ninguém vai ler. Então, é preciso que essa avaliação seja integrada, não só em termos de empreendimentos, mas seja também uma avaliação integrada com a sociedade e com as pessoas que vão ser mais diretamente afetadas. E aí a Larissa colocou uma questão também fundamental, de que quem é que vai pagar por isso, né? Quem é que vai efetivamente custear esses estudos? São os empreendedores? São os potenciais empreendedores? Né? É o setor? É o poder público? Né? Então, quem é que vai custear isso e quem é que vai fazer isso de uma forma isenta? Então, esses são alguns problemas que eu queria levantar. O aproveitamento do diagnóstico eu acho importante, mas também é importante a gente não perder de vista as peculiaridades, as especificidades de cada empreendimento. Porque se a gente simplesmente dispensar o EIA-RIMA, né, com base numa avaliação ambiental integrada, uma avaliação ambiental estratégica, nós corremos o risco de estar não olhando para o problema específico que aquele empreendimento específico vai causar, por exemplo, no vizinho, né, a 30 metros de distância, né, que, muito embora que não estava ali previsto no plano geral. Então, concluindo, então, o que eu queria dizer, que é um avanço importante, mas esse avanço depende de uma democratização, né, dessas avaliações e de um abandono dessa tecnocracia que nós temos. É isso. Quer comentar a visão da academia e da Associação Brasileira de Avaliação de Impacto Ambiental sobre a questão de incorporação do planejamento no processo de licenciamento ambiental? Eu acho que esse momento do debate é bastante oportuno, porque aqui a gente tem condições de discutir questões que são de longo prazo, obviamente, né? Por isso que foi separado, e estruturantes do processo.
mas eu acho que aqui também existem algumas armadilhas que a gente precisa observar. O licenciamento ambiental e avaliação de impacto ambiental, entendendo a avaliação de impacto ambiental como um conjunto de procedimentos que dá suporte à tomada de decisão do licenciamento, né, estudo de impacto ambiental, audiências, enfim, eles aparecem sozinhos, né, e é por isso que a gente está discutindo. Eles aparecem sozinhos e, muitas vezes, na maior parte dos casos, se a gente pegar determinadas regiões do país, grande parte das regiões do país, é o licenciamento ambiental, quando ele chega numa região, é a primeira vez que o Estado chegou na região, em termos de políticas públicas. E aí é óbvio que vai estourar no licenciamento ambiental as demandas de uma região. Então, nós estamos falando de planejamento territorial justamente para antecipar questões. Reino Unido tem os seus problemas, mas o sistema de planejamento de uso e ocupação dá um suporte fabuloso para as permissões e para a avaliação de impacto ambiental de projeto. Tudo bem, tem uma questão de escala lá, né? Nós estamos trabalhando aqui com outro conjunto de diversidades, né, territoriais. Mas no Brasil a gente tem um vácuo de planejamento e uma ausência de políticas de Estado, né? Então, a discussão sobre antecipar problemas para outras escalas de planejamento, eu acho que é essencial. Acho que a gente tem que avançar para uma discussão de avaliação ambiental estratégica, avaliação ambiental integrada, por exemplo, por hidrelétricas, por bacia hidrográfica. Agora, acho que o debate precisa focar no que significa antecipar. Eu vou dar um exemplo. A Larissa colocou aqui a questão do Tapajós, né? Veja só, o Plano Decenal de Energia, o PDE, ele traz a dimensão ambiental. Ele antecipou a dimensão ambiental, ele fala de unidades de conservação, ele fala de terras indígenas. O que acontece depois? Bom, e o plano decenal ele traz quais são as carteiras de projetos. Ele tomou uma decisão que ela é orientadora, mas houve uma decisão sobre carteiras de projetos, à luz de potencialidades e restrições. Só que, em relação a terras indígenas, unidades de conservação, o que acontece é um encadeamento para a fase seguinte. Então, há uma mensagem que é avaliações ambientais, por exemplo, para a hidrelétrica, avaliações ambientais integradas de bacia hidrográfica, considerem esse elemento quando vocês forem analisar a cumulatividade e sinergia dos impactos. Aí vem a avaliação ambiental integrada, e ela faz a análise dela. E qual que é a mensagem final? Avaliações de impacto ambiental, licenciamento ambiental, quando vocês forem ocorrer, observe que tem uma terra indígena aí. Ou seja, antecipamos o problema e ele depois vem escada abaixo de novo para o licenciamento. Não existe, por parte das peças de planejamento, de maneira geral, eu estou falando, a incorporação plena da dimensão ambiental no sentido de definir quais são as carteiras de projeto, qual é a carteira de projeto que vai ser enfrentada, porque ela tem um menor risco, inclusive representa melhor segurança jurídica, e qual que é a carteira de projetos que não interessa do ponto de vista jurídico, técnico e inclusive ambiental. Então, acho que a gente precisa enfrentar esse debate e avançar por aí, mas é preciso que também a dimensão, como num slide que você colocou, Alexandre, que é os CES, terras indígenas, indo participar lá do momento de planejamento, antes do licenciamento. Então, acho que essa é uma armadilha que a gente não... Porque senão a gente amplifica o problema. E aí vai sobrar tudo para o licenciamento de novo, a gente vai voltar a uma nova lei geral. E uma outra armadilha que tem, especificamente sobre a avaliação ambiental estratégica, eu concordo que a gente tenha que ter avaliação ambiental estratégica, a gente tem que avançar por essa agenda. No Brasil, ela não tem uma norma federal, como em outros países. Uma norma federal, uma regulamentação clara, né, detalhada. Agora, na minha opinião, é muito perigosa a vinculação do licenciamento à avaliação ambiental estratégica. Porque ela está falando de carteira também. Ela não está falando de empreendimento, de projeto específico. E aí a gente perde, por uma questão de escala, a possibilidade de fazer análises mais detalhadas que vão acontecer lá no licenciamento. E um último elemento
Tem um mito que é achar que, quando tem avaliação ambiental estratégica, o licenciamento vai ser mais fácil. A avaliação ambiental estratégica vai sinalizar quais são os caminhos. Mas é preciso estar claro que uma avaliação ambiental estratégica pode, inclusive, dar elementos para que não haja o licenciamento aprovado, porque ela pode revelar elementos críticos. Então, também, assim, vamos olhar para ela, na minha modesta opinião, olhar para a avaliação ambiental estratégica também, ou avaliação ambiental integrada, também dentro do seu escopo. Não tendo a expectativa de que ela vai resolver todos os problemas, porque talvez tenha sido essa expectativa que nós tivemos em 1981, quando foi criado o licenciamento e avaliação de impacto, de que agora todos os problemas estavam resolvidos. O que, na verdade, significa que os problemas estarão resolvidos na medida que um mosaico de instrumentos se relacionarem de forma racional. Então, acho que precisamos dosar a nossa expectativa em relação aos instrumentos. Eles têm um papel num determinado momento, numa determinada escala. E eu vou fazer um comentário e perguntar para o Márcio se isso, que eu vou dizer, não é bom para o empreendedor. Porque o que mais gera insegurança para quem vai investir, e lembrando do momento que eu estava licenciando empreendimentos, no caso do modelo anterior, onde o Estado era responsável por desenvolver os projetos naquela região, então, CEMIG em Minas, Copel no Paraná, CESP em São Paulo, Furnas, enfim, e assim por diante, nós mudamos o modelo do setor elétrico. Então, hoje, a partir de leilões. Então, ter a viabilidade ambiental ou não antecipada, para quem vai investir, é a melhor dos mundos, porque ele não vai investir no empreendimento que teve a sua viabilidade ambiental negada. Então, como não tem um dono de um projeto específico num determinado momento, é muito mais vantajoso, e aí eu queria ouvir o Márcio se isso confere com o que eu estou dizendo, se ter a sua viabilidade ambiental negada antes do leilão não é melhor, porque isso tira toda a incerteza. Bom, nem vou para cá, vou para outro. Né? Bom, em linha com tudo que eu falei até agora, é o seguinte: a resposta para o mundo ideal é uma, para o mundo real é outra. Né? Então, no mundo ideal, é muito melhor, de fato, a gente ir para o leilão com as variáveis todas conhecidas. Ok? Licenciado. Assim como acontece com os outros projetos. Na prática, eu até fui perguntado no café, né? Mustafa estava falando disso. Na prática, eu acho pouco factível no curto e médio prazo, por algumas questões. Por exemplo, esses projetos que vão para leilão com a licença, exceto hidrelétrica, eles já têm um investidor definido. Então, o cara tem uma PCH, ele já tem uma autorização, ele já tem um projeto termoelétrico, tá certo? Ele já tem um projeto eólico, o projeto é dele. Então, ele é um grande interessado, ele sente na carne o efeito do licenciamento. Se ele vai melhorar, fazer um estudo melhor, pior, o impacto, o layout, enfim. Ele é o dono, ele é o proprietário do projeto. O que não acontece na transmissão. Tá? Então, seria ótimo eu receber um projeto licenciado para ir para o leilão. Mas, na prática, é difícil. Se você passar para um outro ente, ou até se ele terceirizar, como acontece para as hidrelétricas, eu entendo que, primeiro, o prazo que se leva, principalmente hoje, que a gente tem um passivo grande de linhas aí para serem construídas, o prazo que se levaria para licenciar, ele não é nada de longe compatível com a necessidade do sistema. Então, se a gente usa a hidrelétrica como exemplo, qual que é o prazo de licenciamento de uma hidrelétrica das últimas hidrelétricas? Quer dizer, se estivesse na mão de um privado que já tivesse um comprometimento, ele faria de tudo, né, para tentar acelerar esse processo. Então, a resposta é, idealmente, sim, mas eu não vejo chance disso acontecer no curto e médio prazo. Acho inviável. Infelizmente. Uma pergunta da Ana Carolina, da Natural Energia, não é
para a Daniela, mas eu queria passar para a Daniela, é sobre a questão de responsabilização da ocorrência de problema no caso de um licenciamento conjunto, como que isso seria tratado do ponto de vista legal. Se o licenciamento é conjunto, tem um problema, quem vai ser o responsável por esse problema? Sim, bom, se esse o problema... Ministério Público entraria com processo contra os dois, né, Sérgio? Só para você saber, Daniela, o Ministério Público disse assim, boa pergunta, então vamos ouvi-la. Depende, se a gente conseguir realmente identificar, né, a responsabilidade naquele problema, por exemplo, foi a omissão de uma parte ou de outra, fica mais fácil. Agora, o que acontece é que, geralmente, em dano ambiental, é difícil realmente de identificar qual que foi a causa, ainda mais quando dois empreendedores estão agindo em conjunto, e aí a gente aplicaria a responsabilidade solidária, né, da política nacional, né. Agora, eu achei bastante interessante as previsões legais do PL. Eu acho que, mesmo que a gente tenha legislatite, né, como vocês bem mencionaram, eu acho que foi bem feliz o PL em prever, principalmente, a questão de que a falta de avaliação ambiental estratégica não vai obstar o licenciamento ambiental, porque eu venho enfrentando ações civis públicas, eu posso compartilhar com vocês uma ação civil pública que a gente está contestando nesse momento, no Maranhão, uma atividade portuária em que já há licença de instalação e o Ministério Público pede a efetivação de uma avaliação ambiental estratégica pelo empreendedor, e não só com relação aos empreendimentos portuários da região, mas os hidrelétricos e aqueles que virão. E, obviamente, o empreendedor ele não está numa posição de ter os dados e ter, enfim, e nem a atribuição dele de fazer esse planejamento. Então, isso acontece na prática e, devido à falta de regulamentação, há muita confusão, tanto de empreendedores, setor público, também do que seria a avaliação ambiental estratégica. Existe bastante doutrina, mas, por falta de regulamentação, acaba se confundindo a avaliação ambiental estratégica como um EIão, né? um EIA turbinado, e não é isso. São instrumentos diferentes, então, poderia ser melhor redigido o PL? Sim, se a gente colocasse instrumentos de planejamento, como foi colocado, né, pelo Ascend Brasil. Mas já esse dispositivo vai nos ajudar a defender o interesse legítimo de não... Eu que estou licenciando o empreendimento não tenho como fazer uma avaliação ambiental estratégica, isso não pode obstar o licenciamento, ainda mais numa fase como do presente caso que eu estou cuidando, que já está em fase de licença de instalação. Enfim, e houve judicialização, a gente evitou uma liminar, mas poderia ter sido pior, né? Outra coisa que eu vejo muito na prática, quando a gente vai em audiência pública, eu me lembro muito bem, quando eu participei da audiência pública de Angra 3, né, já faz bastante tempo também, foi uma experiência como advogada, era bem recém-formada, foi bem interessante, a discussão da matriz energética nacional numa audiência pública de Angra 3. Então, é claro que quem é eletronuclear já houve uma decisão, já deveria ter havido uma decisão mais balizada, e não seria lá que a gente ia discutir eólica, né, solar. Então, isso é uma coisa que vem de antes, deveria ser pensado melhor, né, a variável ambiental, isso deveria ter superado, né? E a gente vê algumas ações civis públicas ainda querendo debater, porque não eólica, num projeto de termoelétrica, o empreendedor não tem como responder isso, e não é o papel dele, né? Eu acho que quanto mais a gente conseguir antecipar, mas resolvendo, gostei muito do seu ponto, né? Vamos antecipar e a gente resolve, né? E a gente supera, porque se a gente for antecipar e continuar repetindo na AE, AI, depois LPL e LO, a gente vai continuar com o mesmo problema, né? Permite só uma parte, Daniela, mas é justamente isso que você coloca, decorre da falta de mecanismos democráticos de participação mais amplos, né? Quer dizer, tudo bem, eu até concordo com você que a audiência pública talvez não seja o momento para discutir matriz energética, mas qual é a instância, qual é o fórum, né? E em que há uma participação popular, em que as pessoas possam realmente discutir matriz energética, inclusive, por exemplo, Belo Monte, né? Por que tem que construir Belo Monte? Tem que construir Belo Monte? Não existe uma outra possibilidade senão Belo Monte? Então, de fato, não é o mecanismo adequado à audiência pública, mas há uma falta, né, de transparência e uma falta de participação democrática geral, né, nessas deliberações. Eu concordo que a gente deveria fazer daí audiência pública numa fase de planejamento. Inclusive, o PL também traz a questão de ter maior transparência até pela internet, né? Enfim, é uma coisa que já acontece, mas acho que deveria ser maior.
para comentários, né? Enfim, ter todos os documentos. Eu coloquei na audiência pública porque quando você já tem um licenciamento, você já tem uma definição do empreendedor, da fonte geradora de energia, né? A gente não vai mudar naquele momento. O empreendedor que faz uma termoelétrica não vai fazer uma eólica. É uma ficção, né? Se a gente pensar que vai acontecer isso, né? Então, concordo, Sérgio, exatamente. A gente tem que antecipar e trazer uma democratização no planejamento e não no licenciamento. Aí eu lanço uma pergunta para quem tiver, se é que existe a resposta, mas como que nós promoveríamos essa democratização? Porque hoje os estudos, todos os estudos, aliás, isso em alguns momentos pode ser bom ou ruim, eles estão disponíveis na rede mundial de computadores, né? Então, o plano decenal, todos eles são colocados em audiência, em consulta pública. Então, a população ela tem acesso a essas informações, tem acesso ao planejamento, né? Ou seja, obviamente isso não resolve, porque tem uma parcela da população, e principalmente a população diretamente afetada, seguramente não deve ter acesso a esse mecanismo de manifestação, mas qual seria uma forma que traria conhecimento, informação para essas pessoas e que reduzisse, que antecipasse possíveis conflitos e reduzisse a judicialização? Se é que existe uma resposta, mas acho que é uma boa forma de nós pensarmos em conjunto, porque as coisas estão colocadas, existem, os documentos eles são públicos, ou seja, ninguém trata o plano decenal de uma forma reservada, ele é público, mas como que... Aliás, formalmente ele vai para a consulta pública. Exatamente, fica durante um período relativamente até longo para esse tipo de manifestação, mas, desculpa, Cláudio, como eu disse, muito provavelmente a população que vai sofrer parte as consequências da implantação daqueles empreendimentos nem tomam conhecimento, né? E só para colocar um ingrediente aí, quer dizer, como é difícil separar, digamos, o idealismo do ponto de vista da forma de encaminhamento com o realismo na prática. Até, digamos, essa consulta mais democrática, quando a gente traz, por exemplo, a evolução da matriz elétrica brasileira, isso, para ser feito direito, ela requer um ferramental de conhecimento, de tecnologias e modelagem, etc., e uma complexidade muito grande que seguramente é do alcance de especialistas, né? Então, como conciliar isso, quer dizer, esse idealismo da gente querer essa participação mais conflagrada, com a realidade da complexidade dos temas que têm que ser dirigidos. Então, a provocação aqui, só para continuar o debate, eu tentando obedecer o meu requisito de ser breve, no limite, né, esta responsabilidade é dada aos governos, né, que tem que ter instituições preparadas para fazer essa análise e tomar a decisão de governo. A história vai julgar se o governo ou os governos agiram na direção correta ou não, sobre o princípio da sustentabilidade, mas também do desenvolvimento, etc., né? Mas eu tenho aqui uma certa dose de ceticismo em achar que a gente eventualmente vai achar esse instrumento ou essa forma que seja tão idealmente perfeita. Só a provocação, e me calando aqui. Eu acho realmente é uma questão da meta e da utopia, né? Cada vez que a gente caminha mais para frente, ela vai mais longe ainda, né? Mas de qualquer maneira, hoje o que nós temos, eu acho que está muito longe, né, de qualquer tipo de participação. O que nós vemos, e até esses escândalos todos têm mostrado isso, né, é que muitas vezes essas definições são feitas a portas fechadas, né, com o governante, né, a autoridade ali local ou nacional, né, e muitas vezes de uma maneira muito pouco republicana, vamos assim dizer, né? O exemplo de Belo Monte, eu acho que é um exemplo claro nisso, né? Quer dizer, depois de todas aquelas 26 ações judiciais, aquela briga toda, veio lá, não sei se era da Oeste, não sei da qual, falou que, né, efetivamente havia não sei quantos milhões de reais ali destinados para pagamento de propina, né? Então, isso é totalmente, né, contrário a essa ideia que nós estamos discutindo aqui, né, de mecanismos transparentes, mecanismos participativos, mecanismos democráticos.
eu acho que o caminho seria uma participação mais efetiva da população através de audiências públicas, através de pequenas de fóruns mais reduzidos e do estímulo a que a população participe efetivamente. A Convenção 69 da OIT, que tem que ser sempre lembrada em matéria de licenciamento, ela estabelece como obrigatória, né, a convenção ela foi ratificada pelo Brasil, como obrigatória a consulta livre, prévia e informada, né, às populações afetadas. Então, isso o Ministério Público Federal sempre briga, e briga muito por causa disso. Né? Às vezes é menos uma questão técnica, né, daquela medida XY de compensação, mas muito mais um desrespeito ao procedimento, né, de licenciamento que não foi nesse aspecto da consulta livre, prévia e informada da população. Eu não tenho dúvida em dizer que não há hoje 99% dos empreendimentos não respeita essa Convenção 69 da OIT, que tem que ser respeitada. Acho que a Larissa quer falar sobre o assunto e aproveito até para comentar. Um dos problemas é que essa convenção ela também não está regulamentada. Então, o que é entendido como consulta passa por um processo de interpretação. Né? Então, e eu até ia perguntar para a Larissa como o IBAMA tem coordenado isso, porque, de fato, é uma convenção que o Brasil é signatário, mas não está regulamentada, então como que ela pode ser atendida se não está definido como atendê-la? A gente já teve diversos questionamentos por parte do Ministério Público se o processo de licenciamento ambiental atende à OIT. E, por várias vezes, a nossa Procuradoria ratificou o entendimento que o corpo técnico tem. A gente entende e reconhece a 169, entende que ela é muito mais abrangente do que o processo de licenciamento, ela não trata somente dele, mas que, dentro do processo de licenciamento ambiental, o instrumento de consulta pública que a gente tem é a audiência pública, é isso que faz parte do rito. E que, dentro do processo administrativo, a audiência ou a consulta pública ela cumpre esse rito. A grande questão que a gente tem com relação ao IT 169 é a consulta livre, prévia e informada. Prévia ao quê? É prévia ao licenciamento? É prévia ao empreendimento? É prévia à obra? Outro problema que a gente enfrenta de forma recorrente. Ela fala em populações tradicionais. A gente lida com ribeirinhos, com caiçaras, com diversos tipos de população tradicional que não tem um órgão, como seria no caso dos indígenas, a FUNAI, que os represente e fale por eles. Então, se eu vou fazer uma consulta dessa dentro do licenciamento para os caiçaras, com quem que eu vou falar? Vai ser uma associação que vai responder por eles ou vou ter que ouvir todos? Então, esse é o outro conflito que a gente tem e que a gente não quer trazer para dentro do licenciamento. Eu não sei como... Eu entendo que tem que ter um regramento sobre a OIT, mas eu acho que é um regramento tão difícil ou mais difícil quanto o do licenciamento ambiental, justamente por conta dessas questões de quem representa. E a própria OIT, ela fala que são os povos, né, as comunidades, ela não fala em entidade representante deles. Então, o posicionamento técnico que a gente tem adotado, isso causa algum desconforto, né, sempre nas discussões com o Ministério Público, é que, dentro do rito do licenciamento, a consulta pública ou a audiência pública ela tem que ser realizada nos moldes do licenciamento. E a gente entende que isso atende à OIT. Um dos posicionamentos que a gente fica